mas eu tinha certeza que algumas peças iam sair rapidinho, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O vídeo de hoje eu vou falar para vocês como foi a minha ação de vendas que teve aqui no Miss Arts, o que deu certo, o que deu errado, o que eu aprendi com as coisas que deram errado e como você pode aprender com esses acertos e esses erros que eu cometi. Oi, eu sou a Ká Rodrigues, artesã aqui do Miss Arts. Bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação para não perder nada que sai aqui do Miss Arts. Já curte esse vídeo para você não esquecer depois. E esse canal é um canal de entretenimento, é um canal de inspiração, onde um aprende com o outro. Temos vlog de produção, temos vlog da rotina da crocheteira real e temos perrengues, muitos perrengues por aí, tá bom? E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a minha ação de vendas. Gente, o que eu fiz? Eu fui escrevendo aqui o passo a passo para eu não esquecer de falar nada para vocês. Então, eu vou começar falando como eu planejei essa minha ação de vendas, tá bom? Eu escolhi o dia 8/8, um sábado, às 8 horas da noite, para poder fazer essa minha ação de vendas. E como que foi? Eu primeiro criei um grupo no WhatsApp Business e eu fui divulgando esse grupo nas minhas redes sociais. Divulguei aqui no YouTube, divulguei no Instagram, divulguei no Facebook, divulguei em outros grupos, com certeza, pedindo permissão se podia, né, ou não podia. Perguntei se podia. Muitas pessoas muito simpáticas nesses grupos de vendas, né, que a gente entra, não de venda de crochê, tá? De venda total. Eles deixaram eu divulgar o meu link e eu consegui total de 36 pessoas para entrar no meu grupo. Grupo formado, grupo feito, comecei a divulgar que teria ação de venda. Com o grupo criado, o que eu fiz foi fazer bastante peças para divulgar nessa ação de vendas. Então, no mês de julho, até sair o vídeo falando, eu trabalhei bastante em peças para deixar na pronta entrega e divulgar. No grupo, eu coloquei algumas regras. Eu deixei fechado o grupo, só eu posso falar no grupo. Eu falei que não teria muito spam, né? Que a gente só, cada 15 dias, quando eu tivesse peça, eu colocaria lá. E que a gente teria essa ação de venda no dia 8/8, às 8. Aí, gente, eu coloquei aqui, outra coisa que eu fiz foi criar expectativa nos clientes. Eu, tanto no Instagram quanto no grupo de vendas, eu criei expectativas. Falei que ia fazer essa ação de vendas, que eu teria uma brincadeira que valia 50% de desconto no frete. Então, eu fiz uma foto e se você encontrasse o emoji na foto, você teria 50% de desconto no frete. Além disso, as pessoas que comprassem acima de R$100 teria um sorteio e concorreria a um tapete aqui do Miss Arts que eu faria para elas, de acordo com as cores que eu já tivesse aqui, né, no meu ateliê. Resultado. Eu achei que todo esse gancho, que toda essa parte atrairia muito as pessoas, que as pessoas que estavam lá no grupo iam gostar, ia ser joia. Mas, gente, foi ao contrário. 2 pessoas se engajaram ali para poder encontrar o emoji. E uma delas foi minha irmã. E, na verdade, quem encontrou o emoji foi a minha irmã. Só que minha irmã não vale, né, gente? As outras pessoas, a outra menina que tentou achar não encontrou. Eu dei algumas dicas, mas mesmo assim ela não achou. Então, assim, só ela mesmo que quis brincar. E de 36 pessoas, né, gente? As outras pessoas simplesmente passaram despercebido. Não sei se não gostaram da ideia dos 50% de desconto do frete, ou não ficou tão claro para elas assim. Eu só sei que não, essa parte que eu achei que ia ser super legal, que ia engajar, não rolou, não deu certo. Aí outra coisa que eu percebi, que eu coloquei aqui, foi, começaram a sair pessoas do grupo. Eu tinha 36 pessoas no grupo. Quando eu comecei a fazer a divulgação, que a gente teria ação de vendas, uma pessoa saiu. Aí eu fiquei com 35 pessoas. Beleza. Fiquei triste? Fiquei, porque eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Porque às vezes a gente pensa assim, o que a gente fez de errado, né? O que
que será que eu fiz que essa pessoa não gostou? Mas a gente tem que entender que às vezes tem penetras que entram só pra ver como é que vai ser, como é que tá o seu grupo. Às vezes a pessoa achou que era uma coisa e entrou e viu que não era, enfim, né? São N motivos aí. Não necessariamente que você tenha feito algo errado. Beleza. Eu fui bem realista com o que eu coloquei lá no grupo, tá, gente? Eu falei que eu não ia ficar mandando muita coisa e eu não mandei muita coisa. Eu fiquei mandando assim, sabe? Não fiz isso. Eu divulguei lá e deixei fixado que a gente teria ação de vendas no dia 8/8 às 8. Depois de tipo quando tava próximo da ação de vendas, uma semana antes da ação de vendas, eu coloquei a brincadeira do emoji, comecei a falar que a gente ia ter os 50% de desconto, eu falei que a gente ia ter o sorteio, então assim, sempre respeitei o meu combinado com as meninas. Quando eu coloquei a brincadeira, mais uma menina saiu, ou seja, agora tinha 34 pessoas no grupo. E aí, beleza. Quando chegou o dia da ação de vendas, o que aconteceu foi que eu comecei a postar as fotos, né, que eu tinha colocado, que eu tinha feito. Inclusive, por exemplo, eu tive 14 panos de pratos que eu fiz para ação de vendas. Eu coloquei as 14 fotos? Não. Eu fiz uma... Eu vou deixar aqui passando para vocês como que eu fiz, se eu tiver foto ainda. Mas eu coloquei assim, montei de 4 em 4, mais ou menos, para poder não deixar, sabe, ficar mandando várias fotos, várias coisas, que eu sei que é chato para as pessoas. Então, eu tentei fazer de um jeito mais tranquilo para poder não ter tantos aborrecimentos para as pessoas. Mas, quando eu comecei a postar, o que aconteceu? Outra pessoa saiu do grupo. E acontece, né, gente? Acontece. Eu tô falando isso pra vocês pra que vocês não se frustrem. Às vezes pode ser que aconteça isso com vocês aí também, ou pode ser que não. Muitas meninas que eu assisti falaram que já foi um sucesso a ação de vendas delas, que bastante pessoas entram no grupo e é super legal e tal. Comigo não foi assim. Eu já tinha um pouco de medo e um pouco de receio de criar um grupo por conta disso. Eu não quero ser invasiva. Eu não gosto de que as pessoas... que eu tô na minha, tranquila, e as pessoas ficam, tipo, mandando um monte de mensagem, um monte de coisa. Eu sei que é chato. Por isso que eu tentei respeitar ao máximo os combinados que eu tinha feito com as minhas clientes. Mas, enfim, de 36 pessoas que entraram no grupo, 3 saíram. Aí chegou a hora da ação de vendas, tá bom? Aí, deu 8 horas, eu fiz a minha ação de vendas e coloquei várias peças. Primeiras peças que eu coloquei foram os panos de prato. Aí eu fui colocando os panos de prato e fui, né, coloquei mais ou menos assim, o tamanho dos panos de prato, o valor do pano de prato e um link que já ia direto, se a pessoa clicasse, ia direto pro meu WhatsApp pessoal não, né? Que já ia direto pro meu WhatsApp particular, né? Pra conversar no particular pra pessoa reservar. Beleza, depois dos panos de pratos, eu fui e coloquei os tapetes e por último eu coloquei a mesa posta. Eu tinha preparado, como eu falei pra vocês, várias peças para essa ação de venda. Inclusive, tem vídeo mostrando peça por peça. Depois que você sair desse vídeo, vai lá conferir cada pecinha. E até o dia de hoje eu ainda tenho a pronta entrega algumas coisas, tá bom? Eu fiz 14 panos de prato, eu fiz 4 pares de tapete luma, eu fiz um jogo americano de chá, que vinha 2 americanos e 2 porta-copos. Eu fiz um jogo americano com 4 americanos e um trilho de mesa, que eu de verdade achei que seria o que sairia primeiro, porque, nossa, gente, tava muito bonito, tá bonita as cores, cor rústica, cor bonita, que combina com qualquer casa, com qualquer decoração. Eu achei que realmente sairia muito rápido e não foi o que aconteceu. Eu fiz 2 tapetes de 88 centímetros, redondo, grande, né? Muito bonito, por sinal. E um deles eu achei que sairia muito. Na verdade, os dois eu achava que ia sair rápido. Mas um deles eu tinha, tipo, sei lá, 99,9% que sairia, tipo, nossa, as pessoas vão ficar querendo e eu vou ter que fazer outro e não tem como fazer outro, sabe? E não foi isso que aconteceu também. O que mais que eu fiz?
pano de prato, tal. Eu fiz o centro de mesa a Pamela e gente, eu acho que foi o que eu fiz, tá? Eu não lembro se eu fiz mais coisas, mas foi o que eu acho que foi o que eu fiz. Vamos falar sobre o que eu vendi. O que vendeu nessa minha ação de vendas? O centro de mesa Pamela, eu consegui vender. Eu vendi todos os 14 panos de prato. Eu vendi um par de tapete Luma. Nunca sei se é Luma ou Luna. Gente, eu tô falando Luna, mas se for Luma, vocês me perdoem. E foi o que eu vendi. Eu vendi o centro de mesa Pamela, eu vendi todos os meus panos de prato e eu vendi o par do tapete Luma. O par do tapete Luma tava R$70, os panos de prato eu vendi 4 panos de pratos a R$12, que foi o valor total. E os outros panos de pratos, que são os 10, né, que ficaram, eu vendi para uma pessoa só. E eu baixei o preço, eu deixei a R$10 para essa pessoa, porque ela comprou os 10 e encomendou mais 10. Porque ela vai revender esses panos de prato, então eu abaixei o preço, porque meio que ela vai ficar comprando sempre em mim para poder revender esses panos de prato, gente. E foi isso que eu vendi. E vamos ver o que eu recebi. Os panos de prato, eu vendi 10 panos de prato a R$10, então foi R$100, certo? Mais 24 com 24 é 48, mais R$48 de 4 panos de prato, mais R$65 do centro de mesa Pamela, mais R$70 do tapete. Eu vendi R$283 na minha ação de vendas. Fazendo a conta de tudo, daria mais ou menos R$1.000, 900, quase 900 e pouco, quase R$1.000, toda a minha produção. Porém, gente, o que eu consegui foi R$283. O que eu faria de diferente? Eu talvez pensaria melhor na data e no horário, porque eu acho que dia 8/8 foi uma péssima escolha, porque eu não lembrava que 8/8 tinha uma ação de vendas na Shopee. Então, assim, ficou o dia 8/8 inteiro, a partir da meia-noite, as meninas fazendo live, que foram maravilhosas. Inclusive, eu comprei bastante coisa nas lives. Então, assim, o horário, por exemplo, das 8, que era a minha ação de vendas, tinha live da Shopee, então provavelmente as donas de casa, a minha persona estaria comprando outras coisas que fossem mais importantes naquele momento para elas do que o tapete, ou talvez o tapete da Shopee ficaria mais barato para elas por causa do frete, e enfim. Eu pensaria em um outro dia, né? Eu escolheria um dia certo, pesquisaria melhor, pensaria em coleções, em cores parecidas. Eu pensaria em pesquisar melhor o dia e o horário para fazer a ação de venda. E outra coisa que talvez eu deveria ter feito antes de fazer essa ação é começar a postar lá em menor quantidade. Por exemplo, alimentar mais o meu grupo ali, sabe? Engajar mais, porque foi tudo muito rápido. Eu criei o grupo e já fiz uma ação de vendas. E as pessoas não tinham tanta liga comigo, talvez, para poder se submeter àquele momento, sabe? Talvez eu tivesse que respirar, ter dado uma pausa e ter feito essa ação de venda, sei lá, talvez no Natal. E então, são coisas que a gente vai aprendendo, né, gente? Porque eu fui com muita sede ao pote, apesar de ter feito do jeito que eu tinha planejado, né? Porque não foi uma coisa do nada também, gente. Eu planejei, eu pesquisei, eu vi como é que ia ser, tudo. Porém, é a primeira que eu fiz, então a gente escorrega, a gente tem erros, a gente tem acertos. Então, assim, né? O acerto principal de tudo foi ter criado meu grupo, foi ter dado a cara a tapa, porque aí eu consegui R$283. Eu poderia não ter vendido nada. Então, assim, o melhor acerto de todos é vai e faz. Depois, as outras coisas a gente vai se adequando, a gente vai aparando e a gente vai arrumando.
Por exemplo, dia e horário, por exemplo, ai, quero espirrar. O que vender, como vender e o mais importante de tudo, que eu acho que foi que eu aprendi, é ter paciência, esperar. Não foi porque você criou o grupo que você já pode fazer, tipo, talvez. Tem gente, tá, galerinha? Deixa eu abrir um grande parênteses aqui que eu estou dizendo da minha realidade. Que eu deveria ter explorado mais o grupo antes de fazer uma ação de vendas. Eu deveria ter colocado uma peça ou duas, aí depois, sei lá, passou 15 dias, eu colocasse mais uma peça, aí lá pro Natal eu tivesse feito a minha ação de vendas, porque as pessoas teriam entendido mais ou menos como que funciona e tal. E não foi isso que aconteceu. Eu fui muito com sede ao pote e foi o que Deus, foi o que aconteceu, né? Então, recapitulando. Primeira coisa que eu fiz errado, a data. Talvez eu tinha que ter pensado numa data melhor, mais estratégica. Segunda coisa, ação de vendas cedo demais. E a terceira coisa, eu deveria ter prestado mais atenção no tipo de produto que as minhas clientes quisessem. Então, talvez eu tivesse que ter pensado mais nessa questão da coleção e não ter feito tantas peças diferentonas que não desse liga uma com a outra. Gente, eu não sei se vocês fazem ação de vendas, como que vocês fazem ação de vendas. Eu sou super aberta a aprender. Eu sempre pesquiso, procuro, vejo as meninas que fazem ação de vendas, elas falam como que foi, eu tento pegar pra mim. Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês verem como que eu fiz, o que eu errei, o que eu acertei, entendeu? Então, se vocês tiverem alguma dica, põe aqui embaixo nos comentários. Se vocês chegaram até aqui, coloca aqui embaixo nos comentários dicas de o que vocês fazem, como que vocês animam as pessoas. Tem uma menina que eu sigo no Instagram que ela sempre faz ação de vendas e o grupo dela é muito, muito, muito cheio. É bem legal. E, enfim, eu não sei como que funciona 100%, mas eu tô tentando, eu tô fazendo isso que é o importante, tá? E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal e não desista. Se eu não vou desistir, não desista aí também, caso você tenha passado pela mesma coisa que eu. Ah, vou fazer uma ação de vendas e você acha que vai ser tipo, uau, você vai fazer uma peça perfeita, você vai fazer uma peça maravilhosa, você acha que aquela peça vai sair muito rápido e talvez não saia, não desista. Cada peça tem sua dona. Eu vi um vídeo da Val e ela falou que deu quase um ano que ela fez um jogo americano e o jogo dela saiu agora. Então não desista. Faça as suas peças, divulgue as suas peças, não tenha vergonha de divulgar suas peças e acredite que no tempo certo ela vai encontrar a dona dela, tá bom? Um beijo e até a próxima!